noite. Segundou, né? Começando a semana. Eu aqui ainda meio sem voz do fim de semana, que a gente fez uma imersão. Então tô aqui, vamos chegando as pessoas aos poucos. Sejam bem-vindos. Hoje algo diferente. Já chegando o nosso convidado aqui. Deixa eu já colocar para a gente poder colocá-lo no vídeo. Mas que Uau, estranho. que paisagem é essa? Excelente pergunta. Eu vou ter que descobrir como é que eu tiro isso daí agora. É só você inverter a câmera, não? Eu acho que é só inverter a câmera, né? Ah, é. Ah, agora melhorou. Tava lindo, não tava? Ainda bem que não era pornográfico. Tava, tava lindo. E aí, meu nobre amigo? Tranquilo? Tranquilo. Olha, eu vou falar pra você que eu já tô aí há uma semana, um pouquinho mais fazendo as lives, tudo, e assim, cada dia uma pessoa. E na quinta-feira passada, quando terminou falando sobre felicidade com a Alessi, né, que tá lá em Tóquio e tal, fazendo o doutorado dele em felicidade lá com o Ikeda, com o pessoal, eu falei assim, olha, segunda-feira vai ser uma batata quente pro Daryl, porque o nível tá subindo a cada edição da live, né? E eu fico muito feliz, né? Porque a gente tá assim tentando mostrar um pouquinho que existe vida inteligente nas redes sociais, né? E isso de certa forma sem pretensão. Eu falo isso pelos meus convidados, naturalmente, mas eu fico feliz aí com a tua presença. Obrigado por você aceitar o convite, né? Tenho certeza que hoje a gente bate a audiência lá no alto, porque todo mundo falando, não acredito que o Darren, não sei o quê, tá, tá, tá. Então, obrigado. Então, vamos lá para encrenca, né? Que você quer me colocar. Mas é Eu assim, eu não achei. sei se eu não sei se tem encrenca no sentido de que tudo isso é um mistério geralmente tão grande que tudo que a gente consegue fazer, de modo geral, é raspar nas várias superfícies que estão em andamento, Uhum, em qualquer campo de conhecimento. Né? sim. Alguns com mais conhecimento ali, outros com mais conhecimento acolá, mas a gente raspa em superfície e isso que é gostoso, porque o dia que alguém disser que sabe tudo, então daí a gente está encrencado para valer. Sim, sim. Eu diria até que as pessoas que sabem tudo são as que mais me preocupam hoje em dia, porque a gente tá, É, a gente tá vivendo um momento que muitas pessoas acham que sabem tudo, e isso tá fazendo a gente ter um momento meio cinza de humanidade, né? são os doutores Google ou outras coisas. Exato. Doutor rede Mas social. Mas uma coisa que me vem, até na semana passada, um dos participantes, né, foi o Alexandre Quartz. Hoje de manhã, até hoje de manhã, né, hoje de tarde eu gravei um podcast com ele lá, que a gente está participando lá para um livrocaster, né, um projeto que o Wendel Carvalho está desenvolvendo e tal, e aí a gente está fazendo alguns roteiros, né, alguns materiais. Eu participei com o Renise Gomes e com o Alexandre Quartz. E na terça-feira passada a gente fez falando sobre o pensamento crítico, né? Porque o Alexandre também é bastante intelectualizado, quer dizer, uma pessoa que lê bastante e tal, também é bem amplo o conhecimento dele. E aí, quando eu coloquei essa coisa do pensamento crítico, me veio logo também na sequência essa questão de para onde o pensamento está indo. E aí, quando eu coloco a evolução do pensamento como tema para a gente conversar aqui, me vem aquela coisa de como a mente funciona do Steven Pinker, né? Assim, da base do pensamento, e aí me remete toda a questão da filosofia para onde está indo. Por quê? Porque se a gente for pensar hoje nas redes sociais, também tem vários filósofos celebridades, né, que levam a filosofia para muito mais gente. Tem um lado positivo disso, claro, porque espalha um pouquinho esse conhecimento filosófico, pensamento, mas por outro lado também me preocupa um pouco de pensar se a gente não está fazendo com que a sociedade fique no raso, né? E as redes sociais, de certa forma, trazem isso. Você como, aí eu vou explorar, você como antropólogo, né? E não só por ser antropólogo, mas também autor de uma obra incrível sobre antropologia, fala um pouquinho sobre a evolução da espécie. Então a gente tem aí
um período que são de milhares e milhares de anos, que o nosso cérebro está mais ou menos como estava hoje, né? E vai tendo pequenas nuances, aí, pequenas diferenças. Você é otimista ou pessimista quando o tema é evolução do pensamento? Porque o tema da live de hoje é um pouco otimista quando a gente fala da evolução, porque de repente pode ser, e corre um risco de ouvir, que a gente evoluiu. Ah, não sei. Eu acho que uma das coisas que o antropólogo que estuda antropologia física, portanto, a questão evolucionária humana, gostaria de colocar em pauta antes de mais nada, talvez os grandes saltos dados pelo processo de pensamento ao longo da história e não necessariamente fazer uma projeção de futuro, porque fazer projeção de futuro é quase sempre uma cilada, porque depende de fatores demais que, em princípio, a gente desconhece. Uhum. Então, qualquer previsão de futuro que a gente possa fazer vai depender de algo que já conhecemos ou que já exploramos. E coloca de fora, não vou dizer automaticamente, mas coloca de fora aquilo que ainda está por ser. E essas nuances e variáveis que ainda estão por ser vão trazer muitas mais complexidades do que aquilo que a gente pode imaginar hoje. Porque, do ponto de vista, pelo menos do meu ponto de vista, a evolução de um pensamento indo adiante, ela ocorre ainda mais hoje de uma maneira exponencial, e eu não acho que dê para dizer que isso seja diferente ao longo da nossa história. E por ser exponencial, não ser linear, a gente entra em alguns labirintos dos quais talvez ainda não saibamos sair. E talvez ainda não saibamos nem entrar nesses labirintos. Hoje, pensando na evolução do pensamento, eu me lembrei de dezenas, talvez centenas de aulas que eu apresentei sobre como grandes saltos culturais ou tecnológicos, grandes surtos culturais ou tecnológicos, estão sempre associados a grandes surtos na evolução biológica. Uhum. Então, considerando-se, por exemplo, existe um livro muito interessante chamado Pegando Fogo, Como Cozinhar nos Tornou Humanos. Então, Muito veja, bem. quem poderia ter colocado na previsão, digamos, antes de essa evolução técnica acontecer, que algum dia algum ser ia descobrir que talvez comer uma comida cozida é mais gostosa e mais acessível e mais, talvez, nutritiva do que comer um pedaço, por exemplo, de carne crua. Mas quando descobriu-se que essa carne podia ser cozida, que ela se tornava mais fácil de comer e muito mais saborosa, e tem umas histórias, é evidente que provavelmente sejam derivadas de alguém que estava fumando uma erva muito boa antes de desenvolver a história. Por exemplo, há quem diga que alguém esqueceu um pedaço de carne numa água salgada e quando foi cozinhar aquela carne, descobriu que a carne era muito mais saborosa se marinada. Então, veja, até nisso existe uma forma de se fazer uma explicação de como que a arte da cozinha melhorou com o tempo. Mas, voltando muito antes disso, em algum momento alguém descobriu que dava para dominar o fogo, por proteção, mais provavelmente do que por cozimento, e alguém descobriu que cozer o que se vai comer torna a comida muito mais acessível do ponto de vista do consumo de nutrientes. Isso provocou duas grandes mudanças fisiológicas. Uma mudança na arcada dentária, muito provavelmente, porque você precisa de bem menos força para você mastigar o que você vai comer. E, incrivelmente, aparentemente, um surto no desenvolvimento biológico do cérebro por conta da presença de uma série de nutrientes que você não teria tido acesso se o alimento tivesse cru, certo? Então, veja, quem é que poderia ter colocado na perspectiva de longo prazo que uma invenção dessa natureza teria feito um rombo tão grande na nossa evolução do ponto de vista de como que o processo cerebral biológico poderia acontecer? E essa é uma descoberta relativamente, vou chamar de recente. É bem mais recente do que o meu tempo na universidade, certo? Então, essa é uma colocação. Mas talvez se a gente voltasse lá para a década de 60, quando Jane Goodall começou a trabalhar na África com os chimpanzés,
quando então descobriu que o chimpanzé não era aquele bichinho passivo lá na floresta, que, sabe, dependia da coleta de banana ou sei lá o quê, mas que era, na verdade, um bicho extremamente bem organizado socialmente e que comia uma quantidade absurda de carne por ano, derivada de hábitos de caça. Aí a Jane Goodall, junto com outros especialistas, diz, bom, de repente, então, a gente tem que colocar, ou a gente coloca ser humano na categoria do chimpanzé, ou a gente tem que trazer o chimpanzé para a categoria do ser humano, porque até então não se imaginava que uma criatura tão antiga poderia ter desenvolvido tecnologia o suficiente, usando ferramentas, explorando a caça, que os nossos ancestrais tinham e que nos trouxeram a ser quem somos. Portanto, quando eu pensei no conceito da evolução do pensamento, eu estava bem mais pensando neste aspecto físico, que nos levou à capacidade de desenvolver ferramentas. Uma invenção que, infelizmente, ou felizmente, não é nossa. É uma invenção que antecede ao ser humano bastante tempo. Tanto é que chimpanzés desenvolvem ferramentas rudimentares que permitem que eles possam sobreviver de um jeito melhor. Então, pensamento estruturado, nós seríamos profundamente arrogantes de dizer que somos nós os únicos e que nossa responsabilidade no planeta é derivada disso. Não é. Então, vem de bem antes. E aí, para tornar uma longa história ainda um pouquinho mais curta, se você for ainda mais para trás na evolução, você vai encontrar dezenas e dezenas, se não milhares de espécies que têm um raciocínio absurdamente detalhado e bom, como o corvo, por exemplo. Ele não está apenas executando porque ouviu dizer, ou porque necessariamente só foi coincidência que ele descobriu como usar uma ferramenta. Ele realmente cria. Ele realmente tem intuição, ele realmente desenvolve habilidade. Vou dar só um exemplo para a gente poder passar para outra coisa. Mas olha só, então o corvo rouba uma noz. Uma noz, como é que um corvo vai abrir? Como é que o corvo abre uma noz? Ele rouba uma noz de uma loja de conveniência. Aí, o que ele faz? Ele para em cima de um poste, de um sinaleiro, e fica esperando o trânsito parar. Ele solta a noz na frente dos carros parados. Quando o sinal abre, fica verde, algum carro passa em cima da noz, quebra a noz, e ele já vai lá e pega. tranquilamente desce lá, arrasta aquela noz para a beira da estrada, para não ser atropelado, porque ele não é nem um pouco bobo, e come a noz que foi aberta pela ação de um carro. E você diz, coincidência. Coincidência? Coisíssima nenhuma, porque quando você para observar o comportamento dos primos dele, eles fazem coisas de uma complexidade que nós, como humanos, ficamos boca aberta de ver e que muitos de nós, humanos, talvez na nossa infância, jamais imaginaríamos como fazer. Certo? Então, quando se trata deste processo, que é profundamente envolvido com emoções, então a gente não pode relegar isso apenas à espécie humana, e a gente não pode apenas dizer que aconteceu nos últimos, vamos supor, 30 mil anos, coisa e tal, quando você começa a ver desenvolvimento de arte e todas essas outras coisas, porque é um processo muito mais antigo e eu diria, possivelmente mais associado ao desenvolvimento das emoções, o pensamento, o desenvolvimento das emoções, do que o oposto. O que nos coloca numa outra situação. A gente subavalia outras espécies achando que elas não têm essas emoções, portanto, também não têm a capacidade de gerar pensamento. E aí entra no início do que a gente está falando, né? Quer dizer, quando você acha que já sabe tudo, você acaba subestimando a inteligência dos demais, e aí, assim, na hora que eu subestimo você, porque eu acho que eu sou mais inteligente do que você, até do ponto de vista de espécie, aí automaticamente a gente quer controlar as outras espécies, a gente quer controlar o nosso meio, e aí a gente é uma espécie que praticamente acabou com o planeta. Então a gente tem aí previsões meio apocalípticas em relação à água potável, oxigênio, a recursos naturais, que é a mesma espécie que desenvolveu adubos, que identificou um monte de tecnologias para a gente poder produzir mais alimentos e tudo mais. Só que em compensação a gente acaba com o planeta, que em tese uma espécie animal, né, mais primitiva, por exemplo, não faria isso mesmo que não tivesse essa relação
do pensamento, né? Então, assim, aquela espécie não pensa. Vamos imaginar que ela é mais instintiva, mas ela, por exemplo, não vai gastar mais do que precisa e nem vai consumir todos os recursos naturais, por exemplo, como os seres humanos fazem. E aí vem a pergunta, nós estamos evoluindo ou involuindo, professor? Eu não acho que existe uma resposta direta para isso. O que eu acho que a gente não necessariamente está usando o dote que a gente desenvolveu da maneira adequada. E o que eu quero dizer com isso é não necessariamente a nossa inteligência está associada à nossa burrice. Não sei se fez sentido o que eu quis dizer. Não, fez sentido, claro, entendi. Por um lado, eu sou um animal bastante inteligente que sabe como dominar muito bem o meu meio ambiente, desenvolvendo tecnologia. E essa tecnologia me garantiu longevidade, porque fez eliminar os meus predadores principais e me fez ser longevo porque eu tenho medicamentos hoje, por exemplo, que permitem que um simples abscesso na boca não me mate, ou que uma infecção de um apêndice não me mate, ou que câncer não necessariamente me mate, ou que outras espécies anteriores a nós não teriam tido a capacidade talvez cerebral de desenvolver, ou mesmo os próprios meios. Eu tenho oposição dos meus dedos, isso me permite desenvolver ferramentas. Então, por um lado, eu tenho uma espécie que se permitiu e que conseguiu fazer, até com um brutal aumento na complexidade do cérebro, até X milhares de anos atrás, que permitiu que isso acontecesse. Mas, no outro lado, a gente tem uma espécie que consome atualmente em torno de 14 meses e meio por ano dos recursos naturais que tem disponível para ele, a tal da pegada do da planeta. Nossa pegada ambiental, né? Então, a gente está consumindo muito mais do que a gente está permitindo que a natureza reponha. E alguns discutiriam, então, que a gente está no antropoceno, né? Então, é o período onde uma espécie, a humana, consegue dominar o meio ambiente para o seu próprio uso e, neste instante, de uma maneira profundamente catastrófica. Um bicho extremamente inteligente, o processo de pensamento e da evolução do pensamento não há de parar por este motivo, mas por outro motivo e por outras razões, a gente está detonando o ambiente da gente de uma maneira que não tem precedentes. E eu não posso dizer que um outro animal, como, por exemplo, um chimpanzé, não faria a mesma coisa se ele tivesse dotado da mesma capacidade e da mesma complexidade de processamento de pensamento como o humano. Porque tem exemplos de atitudes extremamente egoístas entre chimpanzés e outros primatas em estudos laboratoriais, que eu vou te dar um exemplo. Então, chega a cientista lá com 2 baciazinhas de comida para dar para 2 primatas diferentes, colocado em 2 gaiolas diferentes. Para um, ela dá uva, que esses bichos amam. Para outro, ela dá pepino, que eles gostam, mas não amam. O que recebe pepino da primeira vez fica olhando na uva do outro. O que recebe a uva, come a uva com grande alegria, enquanto olha para o outro, meio dizendo assim, eu tenho e você não tem. Na segunda rodada, a mulher volta com os pepinos porque ganhou o pepino da primeira vez e uva porque ganhou uva da primeira vez. O que ganhou o pepino aceita o pepino dessa vez, enquanto ele continua olhando para o outro que está com a uva. Na terceira rodada, a mulher vai dar os pepinos para aquele macaco de novo, e em vez dele comer, ele arremessa os pepinos de volta nela, dizendo, escuta, por que aquele está ganhando a uva? Não quero mais isso. Não quero mais isso. Então, isso demonstra claramente que nós temos mais complexidade. O nosso processo de pensamento provavelmente é melhor, né? Mas o outro também não é livre de sensações egoístas e de emoções do eu estou sendo deixado para trás. Então, quando a gente fala do pensamento, também porque como a gente fala do cérebro, do encéfalo, né, como um todo, na complexidade do encéfalo, tem essa questão também que a gente fala do pensamento, a gente liga muito o pensamento à questão do córtex, tal, né? O córtex que é uma característica dos seres humanos e tudo mais. Mas aí se a gente for pensar, muitas das coisas que a gente coloca em xeque hoje em relação ao pensamento, e aí por isso esse tema evolução do pensamento, ele também é complexo, porque muitas das questões colocadas em relação ao pensamento tem a ver com o sistema límbico, tem a ver com as emoções. Porque aí, de repente, a gente pensa, poxa, a gente já entrou em guerras por vaidade. E aí, se você fosse pensar do ponto de vista cognitivo,
a gente nunca entraria numa guerra, porque do ponto de vista da inteligência e aí, portanto, do pensamento, a gente não teria por que entrar em guerra por causa daquilo, mas aí a vaidade falou, não, vamos destruir aquele cara lá, ou então vamos fazer isso. Aí você vê nos ambientes tóxicos, né, nas empresas, tal, principalmente que a gente discute muito isso, a gente percebe as pessoas competindo entre si, e isso não é inteligência que está ali. Tem muito mais a ver com o sistema límbico, tem muito mais a ver, né, com as emoções. A gente, de certa forma, pode imaginar que o quanto a gente evoluiu no pensamento e o quanto a gente ainda precisa evoluir na gestão das emoções, porque eu fico com a sensação, e você como terapeuta, né, além de antropólogo, você trabalha muito essa questão da inteligência emocional, da gestão da emocionalidade, que talvez a gente esteja chegando aqui num cruzamento ou num entroncamento, onde os seres humanos também estão começando a perceber que só o pensamento, que é, digamos, esse presente que os seres humanos têm, que é a questão do pensamento, não é suficiente para a gente poder, por exemplo, economizar o planeta, ou a gente poder ter bons relacionamentos, e aí entra então a questão da gestão da emocionalidade. Como que você vê isso? Então, aí tem uma questão muito interessante, tem um autor que eu vi recentemente, eu estou querendo dizer que foi o Peter Levine, mas acho que não é ele, e eu teria que buscar a fonte, que fez uma colocação muito interessante quando se trata da questão do uso de afirmações, por exemplo. As afirmações, né? Eu me proponho a ser rico, portanto, em algum momento eu consigo ser rico. E aí eu fico repetindo essas afirmações até que tal coisa aconteça, tal. Só que ele coloca isso em xeque, dizendo que afirmações jamais poderiam pensar, porque o pensamento é a ponta final de uma cadeia. De E processos, essa né? cadeia começa com a emoção. Uhum. Como é que, para que eu possa reagir a uma situação, eu tenho que ter a minha emoção voltada para isso, porque ela gera o sentimento que gera o pensamento. Uhum. Inclusive, em consultório, onde eu trabalho mais com as pessoas, normalmente onde é que seu corpo está reagindo quando você está tendo esse pensamento. Aí Uhum. vai lá, que seja. Então a pessoa está lidando com uma questão de ansiedade. Ah, eu tenho nó na garganta, eu tenho peso no peito, eu tenho peso nos ombros, ou seja o que for. E eu vou trabalhar com esta emoção antes de eu trabalhar com um pensamento que está supostamente sendo o gatilho da ansiedade. Uhum. Então, quando eu libero essa emoção, o pensamento fica mais controlável ou passa a ser de fato controlável, Sim. certo? Então, se a gente está colocando que a questão da cadeia de acontecimentos é que inicia-se com uma emoção e termina-se num pensamento, o que eu tenho que aprender a gerenciar é o que é muito mais antigo do que a questão cerebral. Muito Uhum. mais antigo. Isso você coloca lá. Então, a gente pode colocar a rotulagem. Coloca lá que é o sistema límbico. Boa. Inclusive, muitos dos processos de consultório que a gente usa exploram a questão do sistema límbico, né? Então, daí eu tenho que me colocar numa outra postura, eu tenho que me colocar numa outra posição. Primeiro, vamos liberar a questão emocional, energética. Não quero soar, sabe, na área mística, não é isso, não. Não, não, A tá questão super é que claro. você está explorando coisas que os antigos já usavam, como, por exemplo, a acupuntura ou acupressão. Você está lidando com prana, enfim, com essas coisas que vão influenciar a forma como o físico está reagindo, não ao pensamento, mas a alguma coisa que está embutida nele, que é um pouco mais antiga do que o pensamento. Ou, pelo menos, que vem Isso da também é memória. bacana isso também é bacana de trazer, porque, de certa forma, também tem uma boa fundamentação para que a gente entenda, e aí se você pensar os orientais, né, porque a gente é muito racional, né, a gente fica tentando ir para a ressonância magnética funcional e tentar entender o que acontece no cérebro, qual a área que atua, tal, como que está acendendo ali os exames, tal. Mas você pega o oriental, quando não tinha tecnologia alguma, né? E aí quando eu falo oriental, aquela coisa dos milenares mesmo, lá na China, tal, e aí a acupuntura é um delas, mas aí vem outros. O próprio Rolfing, né, que eu lembro do Ivan falando de Rolfing, eu acho que tem um pouco um sentido nesse momento, que é, eu acabei de vir de uma imersão, né, que era dos sentidos, marca pessoal sentidos, que era justamente assim, você primeiro precisa enxergar o que está acontecendo, depois qual é a emoção que aquilo lá que você está vendo traz, e a partir dessa emoção, a tradução que isso te traz. Porque se eu olhar para você e aí eu tiver uma emoção diferente, por exemplo, da sua,
obviamente que eu vou ter uma interpretação diferente, porque aí o pensamento vem dessa emoção que veio através daquele sentido. Por isso que hoje tem muito sentido a gente falar de mindfulness, de atenção plena, desses recursos, e que é algo que quando não tinha tecnologia alguma, os chineses já atuavam de forma, entre aspas, intuitiva. Aí a gente pode dizer que a gestão da emocionalidade é colocar pensamento nas emoções ou fazer com que as emoções possam orientar esse pensamento? Eu diria que onde a gente tem que trabalhar, agora de novo, essa é a linha que eu estou seguindo hoje. Na ausência de uma evidência melhor, eu diria que a gente precisa primeiro entender como gerenciar as emoções. E aí entra outras questões de ancestralidade. Não estou falando aqui de reencarnação, estou falando de ancestralidade. Não, E quando eu falo de ancestralidade, daí eu estou falando de epigenética e epigenoma. E aí eu estou falando de como que a gente herda aquelas emoções que eram comuns aos nossos ancestrais, alguns dizendo, potencialmente indo para trás 4 gerações. Portanto, a gente está lidando aqui com questões que nasceram com o pai do nosso pai. Certo? E que vem através do epigenoma. O epigenoma é um negócio espetacular, e o conhecimento sobre isso é uma coisa espetacular, surgida há poucos anos, pouquíssimo tempo no conhecimento, talvez 20 anos. E aí o que a gente está explorando agora é uma outra questão que está totalmente fora das principais linhas de pensamento, entre aspas, mais modernas, porque as mais modernas que eu diria é mais estabelecidas, acho que é isso que eu quis dizer. Porque, por exemplo, como é que eu posso me propor a fazer, se quiser agora falar da questão de terapêutica, como é que eu posso me propor a fazer uma cura de um processo que está acontecendo hoje com alguém, sendo que isso é enraizado possivelmente no comportamento do ancestral dele, não diretamente dele, e isso está agora impregnado no sistema nervoso dele. E quando eu tenho que voltar para as questões de infância, na primeira infância, dos efeitos adversos de trauma, por exemplo. O trauma virou um hábito que a gente desconhece, porque ele está atuando sob a superfície. Sim. Certo? Então eu preciso tratar daquele trauma. E veja, esse trauma ele não gera um pensamento explícito, ele gera uma emoção. Então daí como é que eu lido com ele? Sendo que eu tenho que entrar em nível emocional. Sim. E não... Diga-se passagem, até porque do ponto de vista do pensamento, muitas vezes há uma fuga justamente para não tentar dar significado para aquele trauma. Né? Claro, é muito comum isso acontecer. O trauma é traumático demais. Certo? Exato. Eu corro risco, às vezes, de dar exemplos, mas eu tenho um caso de uma mulher que foi estuprada no mês de abril e estuprada novamente em maio de um determinado ano. Isso fazendo 30, 35 anos já. Só que só agora isso começou a voltar à superfície. O que você vai fazer com uma pessoa dessa que morre de medo, por exemplo, de entrar num lugar escuro, sendo que a emoção que é gerada disso vem de 30, 35 anos atrás, de um evento ocorrido 30, 35 anos. A gente pode tratar disso de uma maneira superficial. Às vezes a gente pode fazer não, vamos associar esse pensamento com outra coisa. Pode funcionar por algum tempo, mas o hábito dessa emoção de décadas vai voltar à superfície mais hora, menos hora. Sim. É por isso que, frequentemente, terapias funcionam no curto prazo e a questão retoma mais para frente. É muito delicado. Agora, tudo isso entra, de novo, na questão da evolução emocional e do pensamento. Portanto, dá para fazer uma correlação muito forte entre pensamento e emoções neste sentido. Agora, a gente está falando de trauma, está falando digamos, questões mal resolvidas por estímulos que aconteceram em determinados momentos. A gente costuma, por exemplo, quando entra numa técnica de regressão, por exemplo, com hipnose ericksoniana, tal, associado aí a algumas técnicas, a gente normalmente pensa assim que aquele adulto agora ele pode resgatar aquelas questões da infância porque agora naquele momento ele está numa fase mais seguro por ser adulto e aí ele pode então ressignificar aquelas emoções e os sentidos que aquela emoção pode trazer para aquela vida adulta. Por exemplo, eu dou
um curso de oratória que eu falo do cérebro reativo, né? Então, assim, Sim, muitas sim. vezes na infância, cala a boca, menino, não fala, não sei o quê. Aí você tem um adulto que não fala, tem medo de falar em público por causa dessas restrições, por causa dos traumas, né? E aí, claro, esse é um medo que é mais fácil, tal. A gente aqui, até pelo teu exemplo, eu também já tive esse tipo de problema de pessoas que foram violentadas na infância, molestadas. Claro que são muito mais profundos, muito mais graves. Mas se a gente for pensar, e aí por isso que eu trouxe essa questão, né, de a gente falar um pouquinho da evolução do pensamento, quando a gente está trabalhando isso, né, e aí eu falo do Darrell assim, não só o antropólogo, mas também o terapeuta, quando a gente está trabalhando isso de ressignificar, de você colocar um novo sentido para aquilo, de você perceber algo que você não percebia, por exemplo, às vezes você teve um processo de, a Silvia Malamud fala muito de sequestradores de almas, né? No momento que você teve aquele sequestro, que você perdeu, né, a tua identidade, quer dizer, tem um monte de questões envolvidas. Nesse momento, a gente também não está falando do pensamento, assim, de colocar pensamento, de colocar consciência nas emoções, a gente não está falando de pensar sobre as nossas emoções também? Porque aí passa, então, para mim, a evolução do pensamento, passa também por a gente identificar melhor e dar melhor sentido às nossas emoções também. Eu acho que quando a gente desenvolve um certo nível de maturidade com o autoconhecimento, isso é, então eu tenho a maturidade neste momento, porque eu passei por diversas etapas pessoalmente evolutivas. Eu acho que essa maturidade traz para a gente a possibilidade de fazer então daí o caminho inverso com o pensamento. E com a complexidade do pensamento de chegar até um nível de ressignificar uma emoção. Eu acho que, Tá, mas isso é mais, eu acho, para pessoas que ganharam algum grau de experiência com um processo desse tipo. tá, Mas digamos que você esteja com uma pessoa, ou você esteja lidando com uma situação onde a pessoa tem zero autoconhecimento, não tem noção de como que o próprio corpo reage para as coisas e como que ela deveria estar olhando para isso, eu acho que o lugar mais certeiro para começar é lidando com a questão de como que as emoções se manifestam. tá, Então, eu entendi o que você quis dizer. Eu acho que, de tá. novo, depende do grau de maturidade da pessoa de refletir a respeito daquilo lá. Tá, porque É, me vem a questão, por exemplo, você sabe, eu trabalho com a questão da hipnose, por exemplo, sim, sim. e aí a técnica, tanto hipnose como depois associado com a questão da regressão, e eu sei que você também tem uma série de técnicas e de conhecimentos, tal, de práticas para você poder também chegar a essas verdades ou essas ressignificações, mas se a gente for pensar, a gente está falando de coisas inconscientes. E aí Quase sempre. ou que estão no subconsciente. Então, assim, não é uma coisa assim que você fala, olha, você lembra quando você andava de bicicleta na tua infância? Não, você está falando para a pessoa trazer uma coisa que ela não quer lembrar, porque de repente ela foi molestada, ou então ela quase se afogou, né? Tem N situações que estão lá, de repente, na infância. Eventualmente, se você coloca aqui epigenética, então pode ser que a pessoa nem tenha consciência, porque talvez nem esteja no quadro de memórias dela, nem de longo prazo, Porque porque, pertence a uma outra porque, pessoa. porque pertence a uma memória, inclusive hereditária, vamos dizer assim, se a gente pode Exatamente. dizer. E aí, na hora que você coloca o pensamento, e aí, portanto, para mim, eu relaciono o pensamento no estado no diamante, né, no cristal, eu penso na questão da consciência. Não é todo mundo que tem consciência da sua própria existência. Então, Porque aí a essa gente é a fala essa maturidade que coisa eu da estou falando. Concordo, autoconsciência. claro, justo. E aí como Que é que o grau fica de isso? maturidade que eu estou mencionando. É o grau de maturidade com o qual a pessoa está lidando consigo mesma. Mas então você parte do princípio que, por exemplo, a autoconsciência vai partir de uma somatória de experiências que faz com que a pessoa com a maturidade tenha consciência. Por exemplo, vamos partir do princípio que quem está nos assistindo aqui é uma pessoa mais nova, ela não tem oportunidade, por exemplo, de ter essa autoconsciência, porque parte... Não, não, não. Porque isso Então, como também que faz seria? parte de um complexo processo que também deriva eu vou chamar de criação, mas daí é uma palavra cheia de problemas, certo? Assim, Mas eu vou te dar um exemplo.
Você sabe que um dos meus assuntos preferidos é sonhos e sonhar, Sim, né? sim. Portanto, Uhum. também dormir, sonhos e sonhar. Eu tive, talvez, a enormíssima sorte de ter nascido para um filósofo. Meu pai foi, sem dúvida alguma, o que mais produziu filosofia da religião na América Latina. Não tem, Aham, está longe de qualquer questionamento isso. Ele com certeza. escreveu um comentário versículo por versículo do Novo Testamento, outro comentário versículo por versículo do Antigo Testamento. Ele escreveu uma enciclopédia de filosofia, teologia e religião. Escreveu 12 livros de bolso, né, que seriam os paperbacks da vida. Paperbacks. Uhum. E lá eu estou, né, neste ambiente onde o que se discute na hora do almoço é de que forma as simbologias do sonho podem ser utilizadas para que você ganhe controle sobre as suas emoções. Ou que você entenda, pelo menos, o que está acontecendo. Este ambiente foi fértil, Uhum. certo? Então, no começo, voltando lá para as primeiras coisas que a gente está falando, a gente quer trazer um pouco de vida inteligente para as redes sociais. Sim. Então, e eu não estou dizendo que necessariamente esse seria, mas nem de longe, o único mecanismo através do qual você pode ganhar isso. Você também pode ganhar isso através da experiência mística. Você pode ganhar isso através da experiência religiosa. Você pode Uhum. ganhar isso através da experiência intelectual. Você pode ganhar isso através da experiência de música, por exemplo. Essas Uhum. questões nos Uhum. enriquecem profundamente e nos tornam mais perspicazes com relação ao processo. E Sim. também aquelas pessoas que têm a iniciativa e a paciência de ouvir a própria intuição. Aí nós estamos lidando com uma outra problemática mais bonita ainda. A intuição é um negócio lindo, que alguns dizem nascer nas vísceras, né? E eu acredito que provavelmente seja isso mesmo. Naquela Uhum. enormíssima comunidade de bactérias que a gente tem dentro do corpo da gente, que não são burras, não. E os Uhum. neurônios que estão lá no nosso abdômen formando o plexo solar. Então, eu acho que é desse nível de maturidade que eu falo quando eu coloco que alguns de nós possivelmente estejam mais equipados de lá de cedo do que outros de nós que não tiveram, vamos chamar dessa sorte. Mas, dito isso, eu não acho que requer grande treinamento também para que isso seja possível. Entende? Então, talvez o que eu estou querendo dizer é que essa experiência humana é algo tão É porque multifacetário. isso me assusta um pouco, e aí vou te provocar, porque, claro, a ideia aqui é essa mesmo, né? Fazer essas provocações, mas assim, me vem um pouco na tua fala a ideia, de repente, de que então a autoconsciência também pode ser vocacional. Assim, de a pessoa ter uma vocação para a autoconsciência, de já ter uma base desde a infância. Não, porque o vocacional, para mim, quando eu ouço a palavra vocacional, eu estou dizendo possivelmente uma tendência inata de fazer alguma coisa. Isso, então, nesse sentido, Não, porque não que eu diga que seria impossível a gente ter elementos em nós que sejam inatos. Eu tá. acho que até Até temos. porque se você pegar no budismo, aí você de repente tem um menino lá de pouca idade que já é iluminado, que eles consideram iluminado. É o Aí nesse Buda. caso, comprovaria essa questão do menino iluminado, é uma pessoa que tem a vocação, desde cedo, de ter autoconsciência. Exato. E aí eles estão colocando lá um menininho de 4, 5 anos como sendo o próximo Dalai Lama, por exemplo. Né? Uhum. Então, essa é a grande problemática que a gente enfrenta quando a gente olha na questão das filosofias, né? E das religiões. Agora, quer chutar pau de barraca de uma vez por todas? Então, Bora lá, bora aí, lá. aí a gente vai ter que explorar as fronteiras da vida e da morte. E quando você explora as fronteiras da vida e da morte e começa a investigar questões como experiências de quase morte, por exemplo, então daí é claro que a gente está explorando alguma coisa que é intangível para a maior parte de nós, simplesmente porque a gente desconhece em grande parte a ciência que está por detrás disso e a literatura que está por detrás disso. Intangível nesse sentido, não querendo dizer que Sim, seja sim. incompreensível. Uhum. Intangível porque a maior parte de nós simplesmente desconhece o que acontece. Mas quando você passa a olhar as experiências de quase morte que está envolvida, as coisas que estão envolvidas nela, então daí você começa a explorar um campo minado que mostra que possivelmente uma boa parte de tudo que é bagagem da gente nem é de agora para começar. Opa, mas daí a gente está falando de epigenética e epigenoma, a gente está falando de reencarnação propriamente dita, ou a gente está falando da consciência universal, que é uma parte de todo?
sim, E aí a gente entra na quântica. sim. Sim. Aí é É, é campo que, minado para é que valer. na quinta-feira, eu conversando com o Alessi, ele coloca do Ikeda, e o Ikeda e o Goleman, e também o Seligman e tal, eles conversando, né, no Ocidente e Oriente, com o conceito da felicidade absoluta. A gente poderia, então, partir do princípio, dentro dessa tua visão, né, do que você coloca nesse momento, é como se a gente tivesse uma consciência absoluta e a gente tivesse acessando em diversos, como eu posso dizer, dimensões essa consciência absoluta. Exatamente. E olha, eu acho que deriva eu acho que deriva do hinduísmo em algum ponto, mas o conceito da alma-mão. A alma-mão é um negócio muito interessante, que é como se a nossa alma fosse dividida em vários tentáculos, né? E a gente está vivendo em vários corpos ao mesmo tempo, adquirindo a experiência em vários corpos ao mesmo tempo, que vai construir o nosso conhecimento global. Uhum. Fantasioso ou não é, pouco importa. Mas Sim, a é um ideia é pensamento. linda. E pode ser que se a consciência universal é dessa forma mesmo, a gente poderia de fato estar ganhando essa maturidade da qual eu estou falando, vinda de diversos ângulos diferentes. Mas eu reconheço que isso está entrando num campo, de novo, um campo minado muito amplo, Claro, por conta do claro. fato que a gente está lidando aqui com filosofias milenares que nos provocam a apresentar coisas sobre as quais a maior parte de nós nunca pensou. Sim, Né? eu gosto muito de citar o pensamento aristotélico, né? Se a gente for imaginar que durante 1.600 anos, e aí defendido pela igreja naquele momento, a questão da Sim, religião, sim. se acreditava em determinadas coisas que depois foi declarado que não era. Só que assim, muita gente foi para a fogueira porque era contra, por exemplo, a Terra ser o centro do universo, né? Quando o universo era a Terra, o Sol, a Lua, ou seja, eram poucos planetas, porque o conceito de universo era bem limitado às estrelas que, de repente, os filósofos olhavam quando eles contemplavam o céu. Só que naquela mesma época tinham os orientais, tinham os astecas, tinham várias outras culturas que já trabalhavam esse conceito, mas não eram aceitas justamente porque entravam nas questões religiosas. Aí eu te pergunto, a evolução do pensamento passa por mudanças de paradigma das crenças religiosas? Você Também, acredita que passa por aí? também, mas em que momento a ciência passa a ser religião? Agora, veja, isso aqui é super interessante. Outro dia eu traduzi um texto, eu tenho liberdade de falar sobre ele, porque ele está publicado já, mas ao mesmo tempo só em linhas gerais. É, é uma daquelas coisas de competitividade acadêmica que eu gosto de manter meio distante, né? Mas Uhum. o cara desenvolveu todo um raciocínio baseado em como o preconceito contra a mulher foi desenvolvido dentro dos laboratórios científicos que são basicamente dominados por homens. E Uhum. aí a questão toda de investigação dele era como que a questão hormonal feminina foi ignorada em prol do desenvolvimento do conhecimento da função hormonal masculina. E o conhecimento sobre a função hormonal feminina meio relegado lá, não é porque a mulher é assim mesmo, do tipo, Uhum. porque a pesquisa foi feita por homens. Sim. Então, de repente, a gente tem homens moldando o conhecimento científico a respeito do funcionamento do corpo da mulher. A Gera um mesma, conflito gigante. a mesma coisa se a gente for pensar a história do pensamento, né? Porque se a gente for pensar que a gente muitas vezes estuda filosofia, a gente está estudando pensamento masculino, dentro desse ponto de vista, né? Aí a gente fica pensando, poxa, agora a gente tem a Hannah, né? Tem várias outras, né, pensadoras tal que a gente de certa forma se atualizou um pouco, mas bem pouco. Mas se a gente for pensar a própria filosofia em si, a gente por muitos e muitos séculos, inclusive, a gente estava estudando o pensamento dos homens, até porque o pensamento feminino não era nem considerado. Não era nem considerado, porque de muitas maneiras, em muitos lugares, não eram nem consideradas elas mulheres, eram consideradas seres humanos. Sim, Então, quando você para pensar em de que forma que foi delimitado a evolução da forma como a gente pensa, a gente tem que incluir este tipo de aspecto também, em particular, nos últimos 100 anos. Então,
digamos, quer entrar numa questão mais fisiológica, bom, daí eu também vou te perguntar, quem é que está fazendo a pesquisa, né? Quem é que está fazendo a pesquisa que chegou a esses dados? Me fala aí Sim. quem que é responsável pelo desenvolvimento deste conceito e baseado em que dados? E Sim. baseado em que grupo de sujeitos que ele estudou ou ela estudou, certo? Não, Então, porque vê um pouco para mim, Darwin, é assim, de repente a gente está falando hoje de inteligência espiritual nas organizações, eu vou dar treinamentos tal, e a gente fala, olha, vamos falar, inclusive vários autores hoje publicando já, sobre essa questão da inteligência espiritual, mas sempre assim, eu mesmo sou um que faço isso. Olha, eu estou falando de espiritualidade, mas não estou falando de espiritismo, ou seja, a gente tem essa ressalva sobre um campo e outro, porque a gente tem muito cuidado de não envolver crenças quando a gente está falando sobre desenvolvimento humano e tal. Só que aí, se a gente fosse pensar aqui como dois amigos, com medo depois de até ser crucificado aqui nas redes sociais por estar falando isso, né, publicamente, mas assim, como falar de cultura organizacional, como falar de cultura das famílias, se a estrutura familiar foi construída dentro de dogmas, dentro de conceitos religiosos. E aí o próprio comportamento humano está baseado no que é certo e errado, e aí a questão de princípios e valores, sempre dentro de uma estrutura de que família é o mais importante, que você tem que ser solidário, ou seja, pensamentos que estão muito baseados no conceito da religião em si. E aí quando você fala, por exemplo, de vida pós-morte, ou de repente reencarnação em conceitos, por exemplo, de uma doutrina espírita, vem super contaminado, porque é como se a gente não estivesse discutindo pensamento, é como se a gente estivesse discutindo religião. exatamente. E aí a religião é o quê? Também é um processo que foi desenvolvido por meio desse tipo de pensamento, só que dentro de uma certa caixa, dentro de um certo ambiente controlado por certos tipos de pessoas que não poderiam ser contrariadas. Uhum. Aliás, é assim praticamente em todas as ciências, né? Se você Sim. vai com... Quer ver um exemplo mais dramático disso? Para quem conhece o ramo, né? Dá uma olhadinha no trabalho feito pelo sujeito chamado Deepak Chopra, né? Que trouxe uma, uma evolução incrível na forma como a gente observa o próprio comportamento humano, Uhum. vindo destes aspectos talvez mais orientais, até porque, de fato, ele é de Muito origem mais. indiana, né? Mesma coisa com Amit Goswami, que provocou, de fato, uma junção da espiritualidade com a ciência da física quântica, e, de repente, a ciência quântica está andando lado a lado com a experiência religiosa e, quem sabe, provando a experiência religiosa até um certo ponto. Essas pessoas, Chopra, Goswami, foram execradas por desafiar o status quo da sociedade, foram execradas. Ganharam seguidores, muitos milhares de seguidores, mas a ciência hardcore execrou essas pessoas porque Com desafiaram o certeza. pensamento colocado dentro da gaiola tradicional, desenvolvido por essas lógicas da física tradicionalista que diz que não é possível as partículas tenham consciência. Sim. Olha, Quando não precisa ir nem tão longe. Assim, se a gente for pensar, até porque já está fundamentado, tudo já tem uma estrutura até do ponto de vista da nossa sociedade, mas se você for pensar friamente, até outro dia, se você fosse num psicólogo, se você fosse num terapeuta, você era louco. A sociedade. ah, Tinha uma tia minha que ia no psicólogo, então tinha que ir no psiquiatra, ai, coitado, tem uma tia louca, né? As crianças falavam isso. E assim, hoje em dia, né, já existe a faculdade de psicologia e já tem uma estrutura, né, da sociedade que entende o quanto é importante a saúde mental e o quanto é importante a saúde emocional, mas até a década de 90 a gente falava que a intuição era uma característica feminina porque estava relacionado ao sistema límbico, à amígdala, às emoções. Então a mulher podia se emocionar, o homem não chora. E a gente está falando de décadas atrás. e é E o aí, de mesmo repente, corpo. É o e é o mesmo mesmo corpo corpo. regido pelos mesmos hormônios, regido pelos mesmos Sim. estímulos, Porque o certo? cérebro não mudou nesses últimos anos para dizer assim, agora o homem pode chorar, né? Eu tenho sentado à minha frente, o ano é de 2017, eu tenho sentado à minha frente um cara que diz assim, mas meu chefe não pode saber que eu estou vindo aqui. Não, porque porque se ele souber que eu estou vindo aqui, ele vai achar que eu tenho algum problema que não é solucionável, porque afinal de contas, as emoções não são solucionáveis. É subjetividade das emoções, né? Exato. Eu falei, bom, da minha parte você não precisa se preocupar se ele vai descobrir ou não, porque nada disso vai sair dessa sala. Mas eu fico
muito... Não vou dizer que eu fico surpreso, porque isso é mais comum, uma atitude mais comum entre homens do que mulheres, mas ainda hoje, então aquela época, 2017, de alguém estar com receio de alguém saber que a pessoa está lidando com emoções, Uhum. certo? Porque Agora, é isso. a gente tem a neurociência. Aí abrir aqui um parágrafo novo sobre neurociência. A neurociência trouxe uma riqueza enorme de dados, de funcionalidades, tudo mais, e tem uma credibilidade, uma autoridade, porque afinal, ciência. A gente falou que não ia falar de futurologia, a gente não vai dar uma de McLuhan nem de nada, mas não querendo ser futurólogo, mas eu sei que você é muito bom nisso. Você acredita que a gente está perto por conta de tudo que está se desenvolvendo? E aí nem vou entrar em tecnologia de inteligência artificial, essa coisa toda, mas pensar no cérebro humano mesmo e com tudo que está sendo desenvolvido, né, com implante neural, célula-tronco, essa coisa toda. Você acredita que a gente está perto de conseguir entender que a glândula pineal, que a amígdala, que essas coisas todas que estão lá no cérebro, e que os orientais, ou que de repente a doutrina espírita, ou seja, o que em tese era um pouquinho holístico, daqui a um tempo vai estar comprovado nas ressonâncias magnéticas por aí? Eu acho que as A ressonâncias ciência magnéticas, vai, a ciência vai alcançar o que a gente achava intuitivamente? eu acho que as ressonâncias magnéticas e tecnologias afins têm que evoluir muito para que isso seja possível de declarar. Essa tecnologia em si estará obsoleta quando essas descobertas forem materializadas no sentido prático, Tá. certo? Então, seria um excelente exemplo para se dar no ano de 2022 como uma base tecnológica que a gente tem em referência. Mas quando se trata de nanotecnologia, por exemplo, que é uma área muito empolgante, então essas tecnologias em si já estão obsoletas há uns 8, 10 anos. Só que Uhum. as tecnologias baseadas em nanotecnologia ainda não chegaram na prateleira dos mercados, dos laboratórios e coisa e tal. Porque quando a tecnologia baseada em nanotecnologia chegar, tudo isso vai parecer historinha do pré-primário. Uhum. Certo? Então, eu acho que em um dado momento, a ciência terá evoluído a tal ponto onde se tornará completamente redundante a discussão do será que existe ou será que não existe consciência, será que existe ou será que não existe a dimensionalidade que muitos mencionam, será que existe ou será que não existe? Eu vou chamar de espírito, porque muita gente gostaria de ouvir essa palavra. Eu Uhum. acho que a questão é que essa questão em si terá sido superada. Uhum. Outras questões surgirão que ocuparão o mesmo lugar. Mas, por exemplo, eu sou razoavelmente otimista, eu diria que na geração, talvez da sua filha, será possível que a sobrevivência perante a morte física seja comprovada. Comprovada, tipo o fato do dia a dia, isso aqui é um fato do dia a Uhum. dia. Talvez Tá. eu estou sendo um pouco otimista para a questão da sua filha. Mas se a ciência evolui de uma forma exponencial, Uhum. e se a cada... Você me deu um número uma vez, eu não lembro mais qual que ele é, mas lá nos tempos que a gente começou a conversar, você sabe que já faz 30 anos isso, né? Sim, pouco tempo. Do tempo que levava para a informação disponível no mundo duplicar, dobrar. Uhum. Eu não lembro mais dos números, mas é uma coisa sobre a qual um dia a gente conversou lá para trás, não sei nem se você lembra Sim. disso. Lembro, E a lembro. época era, vamos supor, a informação disponível dobrava a cada 2 ou 3 anos. Tava começando a internet. Eu estava começando a internet. A gente ia na USP, a gente ia na USP para a Universidade do Futuro, lembra? Fizemos isso. Então, naquele Fizemos. período, justamente, naquele período, a crença era que levava, vamos supor, 5 anos para a quantidade de informação disponível no mundo dobrar. Essa dobra vai levar quantos meses daqui 2 anos, daqui 5? Sim, sim. Então, qualquer coisa que eu tente fazer agora como um exercício de futurologia está claramente pisando em ovos de uma maneira brutal, porque eu Claro. não tenho como prever. Veja, observe o que aconteceu com a tecnologia da comunicação em 30 anos. Só de pegar, quanto tempo você levou para conseguir seu primeiro telefone celular? Uhum.
2 anos, esperando uma fila para entrega. Provavelmente você entrou mais ou menos ao mesmo tempo. Não, eu lembro naquela época, a gente dando aula no primeiro ano de comunicação, falava para os alunos, vai chegar uma hora que as pessoas vão receber propaganda nos seus telefones celulares, porque estava começando aqueles PT500, era um aparelho celular, mas praticamente discado, não era um smartphone. E aí você Exato. falava isso, né? Eu falava da Universidade da Singularidade, ou seja, pesquisas, as pessoas ficavam assim, nossa, que loucura, esse cara viaja, né? E aí, e Maionese, aí, maionese e aí, de pura. repente, hoje a gente fala para esses mesmos alunos assim, ó, vai vir um implante neural, vai vir célula-tronco, vai vir nanotecnologia, e de repente a gente vai poder viver 250 anos. Ao mesmo tempo, o planeta está quase acabando. Aí É vem um então essa argumento muito relação que eu forte. coloquei. O pensamento é mais forte ou mais fraco do que as emoções humanas, a ponto de repente, a vaidade, o orgulho, o ódio, fazer com que a gente se destrua antes mesmo de a gente conseguir viver 250 anos, enquanto espécie. Eu vou mencionar uma frase que me foi dita pessoalmente por Amit Goswami, o grande físico quântico, autor de, entre muitos outros, O Universo Autoconsciente, A Física da Alma, esse tipo de coisa. Ele pessoalmente me disse, numa conversa fiada, rara de se ter com Goswami, diga-se de passagem, sentada lá em torno de uma mesa que, por um acaso, ele estava lá, eu sentei junto com ele, tinha eu, mas inclusive o filho do Pierre, Luigi Piazzi, você vai lembrar dele, Claro, o Pierre, Adriano genial. Romer, né? Então, o Uhum, filho dele é o cara que organiza o trabalho do Goswami no Brasil, né? E uhum, sentado à mesa, o Goswami falou, nós temos que ter a consciência que a consciência vai ser alcançada. Eu não estou nem fazendo não, paráfrase, eu estou dá para simplesmente entender. explicando o Uhum, pensamento dele. E o que ele disse foi que o ser humano, essa vertente dele egoísta, baseada na reação às emoções, nessa coisa de vaidade e tudo mais, em 3 gerações pode ser substituída por uma que não é assim. Contanto que os processos do ativismo quântico e tudo mais possam alcançar êxito. Agora, joga fora Goswami, vamos para Dalai Lama. Dalai Lama diz que se todas as crianças em idade escolar hoje aprendessem a meditar, em uma única mudaria geração, se tudo, né? todas as crianças soubessem meditar, a violência no mundo acabaria. Uma geração. Uhum, Com crianças em idade escolar hoje, os filhos dessas crianças abandonariam a violência. Então, é inteiramente possível que este aspecto seja realmente substituído. Agora, vamos na outra extrema, ponta extrema. Tem um psiquiatra muito interessante chamado Bessel van der Kolk. uhum, Escreveu diversos livros, dentre os quais onde ele trata da questão da fratura emocional humana. E ele uhum, coloca lá que a espécie humana é uma espécie fraturada. O que aconteceu hoje em Chicago? O cara sai atirando à toa, mata 6 pessoas. Isso virou rotina nos Estados Unidos de tal modo, porque a sociedade está fraturada, do ponto de vista uhum, emocional, do ponto de vista da sim. construção individual. A sociedade está fraturada de tal maneira que talvez Goswami e Dalai Lama possam ter razão, sim, a partir do momento em que essas tendências possam ser alteradas de alguma maneira. Então, nós vivemos numa sociedade altamente fragmentada, em que a violência é um meio para você alcançar um fim, com mais frequência do que não. Uhum. E o trauma que isso embute, a quantidade de tiros e assassinatos que você acompanhou na televisão, a quantidade de tiros e assassinatos que você leu a respeito, a quantidade de violência que você vê todos os dias nas redes sociais. Por outro lado, a taxa de suicídio também, né? Quer dizer, de certa forma, também mostra o outro lado das pessoas que não estão conseguindo viver com esse Exatamente. sentimento, né? Imagine Dessa você que violência. os suicídios hoje contabilizam mais mortes do que todas as guerras somadas. E todos os Uhum. acidentes de automóvel somados, o suicídio mata mais gente do que isso por ano. Sim. Entende? Então, é muito dramático. Então, a nossa sociedade, ela precisa arrumar um jeito de se... E sabe o que eu acho?
trabalho do tipo que você faz, que você tem essa abrangência com muitas pessoas o tempo todo, você está trabalhando com essas lives, você está desenvolvendo marca pessoal, você está fazendo todo esse trabalho que você, com o seu programa, Pessoas de Valor. Esse trabalho que você faz é as sementes que estão sendo disseminadas e distribuídas por aí. Certo? Então, a sua abrangência é bem maior do que a minha, né? Mas que tem esse potencial de plantar. Digamos que você tenha ontem alcançado alguém na sua imersão, que por causa do que foi dito e feito lá, vai deixar de atuar com um nível de tamanha agressividade com o familiar. Eu não sei qual é o trabalho que foi feito lá. Sim, mas foi por aí mesmo. Então, digamos que isso seja possível. Você provocou ou capacitou uma mudança. É o efeito borboleta. Né? Ou a corrente do bem, como queira, né? Mas é o efeito borboleta. Aí vem essa mudança. Aí vem uma questão para fechar, porque assim, você é um cara conhecido, e aí não tem como não falar nisso, né? Porque você não fala, pô, você teve com o Daryl e não falou, e eu sei que você está lançando agora na plataforma digital essa questão dos sonhos. Quando a gente fala dos sonhos, e a gente não vai entrar nesse assunto, eu te prometo, tá bom? Não vou fazer mais uma hora de live. Depois a gente pode fazer uma live só sobre esse assunto, claro. Tá bom, mas as pessoas não vão me perdoar se eu não perguntar. Mas a gente está falando do pensamento e a gente está falando de consciência. Tem como a gente colocar consciência nas pessoas, essa coisa que a gente está falando do autoconhecimento, através de colocar sentido nos sonhos? Porque aí vem essa coisa do subconsciente, da interpretação dos sonhos e tal. Eu sei que essa pergunta é complexa, mas você me conhece e eu sou complexo. Mas assim, quando a gente fala de vou pegar no Google a interpretação porque eu sonhei com jacaré, sonhei com cobra, não é esse tipo de leitura que eu estou fazendo para te fazer essa pergunta, porque nós dois já conversamos bastante sobre isso, e óbvio que isso digamos assim, essa internet barata, que não é o caso do que a gente está discutindo aqui. Estou falando dessa questão da consciência mesmo, quer dizer, eu vou buscar o autoconhecimento e vou buscar minha consciência através do subconsciente, através de uma boa interpretação, por exemplo, dos meus sonhos, de dar significado para os meus sonhos. É um caminho? Então, essa é uma das ferramentas. Digamos, nós enfrentamos e somos confrontados com um problema multifacetado, certo? Eu vou tão longe a dizer o seguinte, em um consultório, por exemplo, eu uso isso como uma ferramenta, mas ela é só uma das ferramentas. Agora, lembra daquela coisa de maturidade que eu estava falando, que a pessoa pode se tornar mais madura com relação ao seu autoconhecimento? Essa seria uma das boas ferramentas para você usar todos os dias para desenvolver essa maturidade com o seu autoconhecimento. Tá. Uma vez que você conhece o idioma que os símbolos estão usando e de que forma isso correlaciona contigo, é líquido e certo que você vai ganhar um entendimento maior sobre você mesmo. É líquido e certo. Porque você, na verdade, está indo na profundidade que isso te traz desses símbolos também, né? Exatamente. Mantendo sempre em mente que um símbolo pode significar uma coisa hoje e amanhã ser outra coisa. Certo? Tem uma associação que você pode fazer. Não é sempre que eu sonho com peixe que eu estou sonhando com trabalho. Não é sempre. Mas uma boa parte das vezes que eu sonho com peixe tem a ver com projetos, particularmente na área de tradução. Portanto, tem a ver com projetos que vão render dinheiro em algum momento. Mas é evidente que o peixe tem outras cargas simbólicas para mim também. Agora, eu tenho que estar predisposto a compreender que essa é uma faceta importante para que eu possa conhecer a mim mesmo, porque quando eu estou dormindo, eu estou com a guarda mais baixa e eu consigo permitir um diálogo com o meu conhecimento interior que eu não consigo enquanto eu estou acordado. Então, não tem dúvida nenhuma que isso vai promover o processo de maturidade do ponto de vista do meu autoentendimento. Dá um trabalho enorme, é como você aprender um idioma estrangeiro, literalmente, é como você aprender o japonês. Até ia falar, é a questão do hábito também, porque se você vai acostumando e vai trabalhando isso dentro da sua vida, dentro do seu cotidiano, você vai evoluindo também e vai refinando essa interpretação, essa leitura do que esses arquétipos ou do que esses símbolos estão trazendo para você, né?
Digamos que você possa associar isso com meditação, digamos que você possa associar isso com boa dieta, que vai trazer boa nutrição, que vai tornar o seu corpo mais viável. Digamos que você possa combinar isso com um aterramento emocional, esse tipo de coisa. Na conjunção desses elementos todos, você ganha um conhecimento que você, de si, você não teria tido possibilidade de desenvolver se tudo que você tem como objetivo fazer na vida é receber e dar like em rede social. É Exato, óbvio. É óbvio. exato. Cara, muito obrigado. Eu não estou nem usando mais ultimamente a palavra gratidão, porque está tão batido esse hashtag gratidão, Pois que é, perdeu o né? sentido. Pois é. Eu que fui estudar gratidão, né, lá na psicologia positiva, na neurociência, um monte de coisa, né, os Sim. processos todos. Aí hoje eu tenho que falar muito obrigado, né, mesmo sabendo que o obrigado não é gratidão na medida das proporções, mas assim, super obrigado. Eu ia pedir para que as pessoas que assistirem esse vídeo, né, que compartilhem e tal, se acharem interessante, mas que também sigam o Daryl, né, os meus seguidores possam seguir, né, e vice-versa também, quem tiver aí vindo pelo canal do Daryl para vir lá e também curtir a nossa página, seguir, para poder acompanhar. Amanhã a gente vai estar aqui com a Márcia falando sobre sexualidade, que também é um tema bastante diferente, e que, claro, a gente não vai por essa linha, né, também superficial, como a gente não foi hoje, para ficar discutindo, né, o pensamento filosófico, né? Espero que tenha sido prazeroso para quem está nos assistindo até agora. Daryl, uma mensagem final, por favor. Eu diria para todo mundo que resistiu até agora e para todos aqueles que ainda assistirão, né? Daí é um exercício de futurologia. Eu diria que talvez a coisa mais importante que você possa fazer na sua vida descansa em 5 grandes pilares. O primeiro deles é garantir bom sono todas as noites. Então está na hora da gente dormir. A segunda coisa é que a gente precisa ter um processo meditativo instalado no corpo e na mente da gente. A terceira coisa é que a gente precisa ter dieta bem equilibrada, de preferência com produtos orgânicos de origem vegetal, certo? A outra coisa é que a gente precisa ter exercício, a gente precisa exercitar o corpo, a gente precisa exercitar o corpo. A quinta coisa é o aterramento, lidar com ansiedade, estresse e aterrar o corpo da gente. E quando eu falo aterramento, eu não estou falando de andar na praia, eu estou falando de a gente aterrar-se a si mesmo através de processo de interiorização, de levar a gente para dentro da gente mesmo, que não é só por meditação que a gente pode fazer. Então, a minha mensagem é, quer alcançar essa maturidade do autoconhecimento, você não usar estes pilares aí, provavelmente, a gente disse lá no começo também, a discussão vai ficar com você mesmo muito rasa. Perfeito. Obrigado. Obrigado, gente, que acompanhou a gente até aqui. Então, fica aí o convite para amanhã às 10 horas. Amanhã a gente vai estar com a Márcia Tic, na quarta-feira com o Paulo Queijo, falando sobre programação neurolinguística. E aí a gente tem uma sequência super bacana, já tem um monte de pessoas, né, confirmadas. Quinta-feira, por exemplo, vai ser uma pessoa que você já conhece também, que é a Ludmila Rossi, que fala sobre criatividade e inovação, né, uma super empreendedora. Então a gente está trazendo aí na live do Ari toda segunda, quinta, né, todas as noites, 10 da noite, a gente traz sempre um assunto diferente e também com uma abordagem diferente, e certamente hoje a gente elevou o nível. Eu brinco, a gente fala muito isso no Pessoas de Valor, que a gente já está numa discussão assim para quem já tem uma graduação. Aqui a gente não fica preocupado. A gente não fica preocupado em querer ir lá para fundamentar tal. Então, se você por acaso assistiu e não entendeu, tá tudo certo, não tem problema. Aí vai chegar num determinado momento lá, depois de assistir outras lives, de ter ido nesse caminho, nessa jornada do autoconhecimento, talvez essa discussão aqui faça mais sentido, e eu não estou falando isso aqui certamente com arrogância nem prepotência, mas por sabedoria, tá bom? Obrigado, Daryl. Vamos descansar então. Bom descanso para todos vocês e até a próxima, tá bom? Um abração. Eu digo gratidão. Gratidão, tá bom. Combina. Hashtag gratidão. Valeu, Boa até noite. mais. Valeu, Boa tchau, noite. tchau.